A paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor invada a tua vida, onde quer que você se encontre. Vamos ler apenas 2 palavrinhas de um versículo maravilhoso que se encontra no livro de Isaías, o capítulo 32 e o versículo 9, que diz assim: levanta-te, mulheres, levanta-te, mulheres. E aí você que é mulher, que é mãe, que é líder, que é uma pessoa aonde Deus está chamando para conversar um pouco sobre as suas maravilhas neste momento. Levanta-te, mulher. Não tem nada perdido. E muitas vezes o mundo olha para mim, olha para você, olha para nós na condição de mulher e quer nos julgar, nos apontar, nos ferir, nos machucar. Mas nós temos um dono maravilhoso que faz questão de falar comigo e com você. Interessante que, para falar com as mulheres, Deus usa um personagem masculino. Deus vai chamar Isaías. Isaías, que tem um maravilhoso ministério profético. No dia que Uzias morreu, o rei Uzias morreu, Isaías vai lamentar o seu luto lá no templo. E lá no templo, Deus faz questão de falar com Isaías. Deus faz questão de transformar o caráter, a vida, a profecia, redirecionar de Isaías. E Deus levanta Isaías agora como um grande profeta. Profeta este que Deus vai usar da forma e da maneira que Ele quiser usar. Lá vem Isaías profetizando sobre as nações, sobre um povo rebelde de dura cerviz. Lá vem Isaías profetizando também para aqueles que ainda tinham resquício de espiritualidade e que ainda ia ao templo falar com Cristo, falar com o nosso Deus. Isaías tem um ministério profético onde ele chama-nos a um juízo severo, mas em seguida ele mostra sempre a misericórdia de Deus. Ele mostra sempre que Deus, ele tem uma saída para mim, para você. Porque ele não nos deixa só. Ele abre porta onde não tem porta, nos faz caminhar sobre o mar. Ele nos faz viver o diferencial daqueles que servem a Cristo. E quando nós nos deparamos neste versículo 32, Isaías faz questão de chamar as mulheres e tratar as mulheres, porque Deus não faz nada antes que avise aos seus profetas. Isaías quer dizer: o Senhor é a minha salvação. E Deus vai mostrar que no entremeio de mais de 40 anos de ministério, é necessário Isaías agora procurar as mulheres para conversar com elas. Em meio a mais de 40 anos, 4 décadas de ministério, Deus escolhe Isaías e diz: eu quero que agora você se direcione às mulheres, as minhas filhas, Isaías, as filhas de Sião, as filhas minhas amadas, as minhas filhas. Vai depressa e conversa, exorta, chama para instruir. É fato, muitas de nós, muitas vezes não queremos mais ouvir a instrução de Deus. Muitas de nós também pensamos que estamos ouvindo a instrução de Deus e aí estamos nos contradizendo, nos contrapondo. Estamos o tempo todo em conflito conosco mesmo. Mas nesse capítulo 32, Isaías vai dividir em 3 sessões para chamar as mulheres e conversar com elas. Do versículo 1 até o versículo 8. Ele vai mostrar sobre o reino que está por vir. Isaías é um profeta que mais falou sobre a vinda de Cristo humanizado aqui na terra. E ele vai falar sobre este reino. Do versículo 9 até o versículo 14, há uma exortação às mulheres, às filhas de Sião. E do versículo 15 até o versículo 20, Isaías vai chamar as mulheres e vai dizer: ainda tem fruto, mulheres, para vocês escolherem. Ainda tem jeito.
ainda tem uma solução se vocês pararem e ouvirem a voz de Deus. Na primeira sessão, que ele fala acerca do reino vindouro de Cristo, ele vai dizer, não somente às mulheres, mas a toda Jerusalém. Lá vem Isaías rumo a Jerusalém, e muitos acreditam que ele está somente falando e se direcionando para essas mulheres sossegadas, para essas mulheres acomodadas, para essas mulheres que estão sem mostrar interesse para as coisas do céu. Mas quando ele vem falando, ele vem exortando a Jerusalém, filhas de Sião, escutai-me, ouçam, o reino dele há de vir. Será um reino onde a mentira não entra, o engano não entra, a imoralidade não entra. O reino de Cristo é baseado em obediência, em justiça. Lá não haverá engano, não haverá soberba, vaidade. No reino de Cristo não vai entrar nada disso. Lá não haverá sede, porque Jesus é a fonte da água viva. E ele vai saciar todo aquele que vinha a ele sedento. O reino de Cristo é transparente. É um reino voltado e pautado na verdade, na justiça, na igualdade e na equidade de direito. A oportunidade de ouvir da mesma forma esta palavra. Uma palavra direcionada não somente para o popular, mas para aquele que também tem uma cultura erudita. Aquele que, quando ouvir essas palavras, nunca mais vai dizer que não ouviu falar acerca do reino de Cristo. O reino de Cristo se estabeleceu na terra. Nascimento anunciado. João Batista vem às margens do Rio Jordão e anuncia: o que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. E um belo dia, João Batista vê Jesus descendo às margens do Rio Jordão. Temeroso, ele diz: para, eu não sou digno. Ah, João, segue as instruções para que o meu reino se estabeleça. João Batista batiza Jesus. E o ministério do nosso Cristo começa. Multiplicou pães, curou os enfermos, anunciou a sua volta, libertou a muitos, anunciou o amor. E no amor, por causa de uma humanidade que não quer mais ouvir as instruções e nem o amor de Cristo, ele foi sentenciado, julgado e morto em forma de cruz. Mas ressuscitou ao terceiro dia, reino estabelecido na terra e continua no céu de glória. E é por isso que ele nos chama: ô mulheres, me escutem, ouçam, este reino haverá de vir e vocês têm que estar preparadas. Porque muitas vezes colocam a culpa somente em nós, mulheres. E aí, da segunda sessão, do 9 até o 14, temos que olhar o que vem antes. Uzias teve que morrer. Uzias, ele foi um rei que a princípio orava, tinha comunhão com Deus, tinha comunhão com seus irmãos, tinha comunhão com o povo que ele administrava. Mas Uzias esqueceu de uma coisa, porque quando o poder vem, quando a liderança chega, ao invés de nos humilharmos e descermos, normalmente se envaidece, ensoberbece e se esquece de uma palavra que se chama humildade. E Uzias ganha um espaço tão grande para a maldade no seu coração. Ele permite o seu coração se abrir para a maldade. E ele se torna um homem espaçoso. Um homem sem limite. E aquele rei que passava na rua cumprimentando os seus súditos, ele agora passa soberbo. Ele vai até o templo
e ele chama um sacerdote chamado Azarias. Vamos colocar as coisas no lugar. O profeta profetiza, o rei administra e o sacerdote cuida do templo do Senhor. E ele olha para Azarias e diz: quem é o rei aqui sou eu. Vá buscar o incensário. O céu fez um silêncio. Azarias olha para o rei e o confronta. Ó rei, meu senhor, com todo o respeito que lhe devo, mas esta função é algo para sacerdote. O Senhor bem o sabe. E ele diz: mas o rei sou eu. Prepotente, espaçoso. Faltou limite. Não sabia mais o seu limite. Lembre-se dos seus limites. E quando o sacerdote vai buscar, para não ser penalizado, o rei Uzias entra no templo, acende o incensário, e quando ele está próximo ao altar, uma lepra lhe atinge. Uzias, com vergonha, se cobre, disfarçado. E quem reina em seu lugar, monarquia, cargo vitalício, é o seu filho Jotão. Jotão olha para o seu pai e diz: de forma administrativa eu vou até lhe copiar algumas coisas, porque o senhor é um grande estrategista, mas espiritualmente eu vou preferir seguir ao meu Deus, ao meu Cristo. Jotão fez o querer de Deus. Jotão andou conforme o querer de Deus. E quem era o sacerdote? Continuava sendo Azarias. Jotão, filho de Uzias, administrou com seu pai cerca de 3 anos e meio. Depois disso o rei morre. Ele andou com ele, mas não se contaminou com a lepra dele. Ele andou com ele, mas preferiu não seguir a falta de limite que o seu pai adquiriu no final de seu governo. Jotão foi um homem humilde e simples. Reinou por 16 anos e Azarias o acompanha, instruindo no amor de Deus para que ele permanecesse com o seu reinado, andando conforme o querer de Deus. Azarias entende, já passa por 2 reinados, que altar não se sobe de todo jeito, não se toca de qualquer jeito. Para chegar no altar, primeiro tem que se consertar. Deixar os limites terrenos e se entregar a Cristo no limite do céu. Porque os limites da terra, para quem quer entrar no altar e estar e permanecer, não é muita coisa. O homem diz que para aparecer, nós temos que ter prestígio, mostrar dominação, mas o limite do céu tem que descer para poder subir. E Jotão fez isso com uma magnitude de simplicidade que Deus se agradou. De Uzias para Jotão, de Jotão agora vem Acais. Acais olha, chama Azarias e diz: au revoir, pode ir. Eu não quero aqui um sacerdócio ainda da linhagem antiga. Arão aqui já não comanda mais. E ele chama Urias para ser seu sacerdote. Jotão não segue os conselhos do seu pai Jotão. Reinou também por 16 anos. E ele sai atropelando a tudo e a todos. Modificou todas as coisas lá em Jerusalém, cidade da adoração. Quebrou altares. Quebrou os objetos preciosos da casa de Deus. Entulhou tudo dentro do templo. Passou a chave e disse: aqui ninguém entra mais para adorar. Porque eu quero que o povo, a nação de Israel, adore aos deuses babilônicos. E não mais ao Senhor Deus dos exércitos. Muitos têm entulhado na casa do Senhor contendas, brigas, dissensões. Um lixo espiritual. É preciso haver uma reforma. Ah, mulheres, eu estou mostrando para vocês a cronologia de alguns reis. De Uzias para Jotão, Jotão para Acais, Acais para Ezequias.
E a primeira coisa que Ezequias faz, não é correr para o palácio. É correr para o templo. Pega as chaves do templo. Reinou 29 anos. Pega as chaves do templo. Chama o sacerdote. E quem está lá ainda? Azarias. Soube aguardar o tempo, o limite de Deus. Deu uma volta no deserto. Pensaram que a chamada dele estava esquecida. Mas quando Deus olha para mim e para você, escolhe, o homem não pode parar uma chamada de Deus. Azarias volta, chama a sua equipe de sacerdote. E outra vez o sacerdócio araônico é reativado em Jerusalém. A primeira coisa que Ezequias faz é uma reforma no templo. Os levitas não podiam entrar. Então, os sacerdotes entravam, tiravam o entulho, colocavam no pátio exterior e os levitas vinham e levavam para fora do muro da cidade. E lá queimava. 8 dias, somente tirando o lixo que o rei Acaz deixou para manchar a história de Israel, para quebrar a aliança de Deus com aquele povo. Mas chegou um grande reformador. E outra vez, o templo do Senhor estava restaurado. Depois de Ezequias, entra um dos piores reis que Israel já conheceu, Manassés. Reinou por 55 anos. Cruel, violento, arrogante. Mas foi necessário Deus enviar Isaías e dizer: preparai-vos, levantai-vos, mulheres, porque está para vir uma grande guerra. Manassés foi o rei que viu as 2 grandes guerras. Viu os assírios entrar e bater de ímpeto sobre Jerusalém. E agora quem estava vindo? Os babilônicos. Senaqueribe ameaçando. E levam Manassés preso, cativo. E a crueldade de Manassés vai ser pensada, refletida. Muitas vezes Deus permite que nós andemos em um cativeiro, em uma terra estranha, para reconhecer que Ele é Deus. Assim foi na vida de Manassés. Ele então se humilha no cativeiro. Ele se encontra com Deus e pede perdão. E o seu reinado é restaurado. O governo da nossa vida muitas vezes tem que ser trocado. Deus está usando o profeta para dizer: troque o governo da sua vida. O caminho que você está seguindo não está servindo. Os seus hábitos, os seus costumes não estão servindo. E muitas vezes nós mesmos entramos num cativeiro. Nos permitimos. Porque não queremos trocar de governo. E quando eu falo de governo, eu não falo de uma política terrena. Eu falo de um governo espiritual. Quem governa a tua vida? Quem está habilitado para governar a tua vida? Até quando você vai continuar nesses governos medíocres do homem? Nos limites humanos. Entrega a habilitação da tua vida para Deus Todo-Poderoso. E Ele fará o resto. Levantai-vos, mulheres. E aí é que entra o profeta falando no versículo 9. Levantai-vos, mulheres. Sabe o que estava acontecendo? A guerra estava acontecendo. Era a cultura do povo de Israel. As mulheres ficarem em casa, usarem suas melhores roupas, comerem suas melhores comidas, beberem suas melhores bebidas. Era cultural. E elas estavam nos seus palácios, despreocupadas, sossegadas, porque acreditava que a vitória vinha por causa do governo da terra. E aí que Deus usa o profeta e diz: mulheres, eu vim procurar vocês, porque não adianta mais falar com os homens, os vossos maridos. Maridos desviados, maridos de altar que abandonaram o ministério, maridos de oração que esqueceram do templo, estão longe, desviados andam. É por isso que eu vim apelar para a sensibilidade espiritual que vocês ainda têm. Era um privilégio de Deus para com aquelas mulheres. Deus falando às mulheres através da sensibilidade do coração. E Isaías vai dizendo: olha,
A guerra está fincada. Está vendo aí os babilônicos. E os vossos maridos não querem mais ouvir as instruções de Deus. Há uma guerra espiritual, uma opressão espiritual. E nós não queremos ouvir a voz de Deus. Levantai-vos, mulheres. Se vocês começarem a orar, Deus pode mudar o quadro. Se vocês começarem a buscar o Senhor, Deus vai mudar o quadro. E aquelas mulheres pararam para ouvir o profeta e ele disse: a guerra está vindo. Está vendo os vossos palácios? Serão derrubados. E as vossas colheitas no campo? As colheitas não vão vir. Está vendo um período de tribulação, de dor. Está vindo aí um período de nuvens, tempestades. Acordem. Voltem para o templo. Voltem aos pés do Senhor. Ouçam o que Deus está falando. Voltem para restaurar os vossos altares antes que seja tarde. Porque a destruição está vindo. E se vocês não orar, Deus não vai intervir. Ah, mulheres, como vocês são sensíveis. Ah, mulheres, como a vossa oração é poderosa. Mulheres, os vossos maridos estão na guerra, mas vocês têm que estar aqui orando e não sossegadas em repouso. O fim está vindo. E nesses últimos tempos, tem 2 pontos que o inimigo das nossas almas está tocando: a família e as crianças. Para desestruturar a família e as crianças, para as mães olharem uma para a outra e perguntar: onde está Deus que deixou outra vez a matança dos inocentes acontecerem? Mulheres, levantai-vos, orai pelos vossos filhos, orai pelos vossos maridos desviados, porque Deus ainda restaura a vossa família. Tão longe e não ouvem mais a Deus. Mas você, mulher, levante-se e ore, porque Deus quer mudar o quadro. E o profeta vem na 3ª sessão perguntando: o que é que vocês estão colhendo? Afinal de contas, quem é maior? Quem planta ou quem semeia? Colher qualquer um colhe. Mas plantar exige o cuidar da terra. Exige o plantar na sua ação. O que você tem plantado, mulheres? O que vocês têm plantado? E ele vai dando uma série de frutos, como a romã. A romã quer dizer fertilidade. Fertilidade, um solo que gera frutos, um ventre que se abre, uma madre que se abre para gerar filhos. Fertilidade, Deus é o mesmo, continua abrindo madres na terra. Fertilidade espiritual, um avivamento espiritual, mulheres. Quando vocês orar, vai haver uma fertilidade no vosso ministério. Deus vai gerar avivamento. O que é que vocês estão plantando, semeando? Mas como eu posso falar de avivamento? Perguntam elas. Se nós estamos acomodadas, mulher, ainda tem tempo. Levanta. Levanta, vem orar. Vem para a oração. Deus te convida para orar. O segundo fruto que o profeta vai falar é sobre os figos. Alimente o Espírito Santo com glórias e aleluia. O nosso Cristo um dia chegou numa árvore, colocou as mãos e disse: nunca mais darás fruto. Porque aquela figueira não estava dando fruto, só tinha folhas. Deus quer que você dê frutos espirituais através de um grande avivamento. Ele vem mostrando também a importância da uva. A uva é alegria. E quando pisada se torna em vinho, suco de uva. E quando erguida até os céus e apresentada no momento da ceia, se transforma no sangue de Jesus. Vencemos a batalha através do sangue de Jesus. Glória a Deus. E as azeitonas? Prensadas. Mas delas sai azeite. E azeite é a presença do Espírito Santo de Deus. Você tem azeite na vida? Como está o teu azeite? Como está a tua unção? Mulheres, quando Deus manda você levantar, é porque Ele quer te confortar.
Alguns chegam pra gente numa situação desoladora e diz: tenha calma, vai passar. Mas quando ele levanta, mulheres, que eu quero falar convosco, ele vem nos confortando, porque ele quer cumprir a sua vontade em nós. E a vontade de Cristo é perfeita, é verdadeira, é pura, santa. Levantai-vos, mulheres. Ele está dizendo: levante-se que eu quero lhe confortar. Eu quero fazer valer as minhas promessas na sua vida. Quando ele diz: levante, mulher, que eu não falo com ninguém sentada, ele está dizendo: fique de pé. Eu quero ouvir a sua voz. Mas é de pé espiritualmente e falando com Deus de joelho. Todas falam e Deus separa cada uma voz. E de nenhuma ele troca ou se engana. Quer ser atendido? Vai orar. Quer que Deus responda as suas indagações? Vai orar. Levanta-te. Ora. Busca. E quem ora tem intimidade. E quem ora é cheia do Espírito Santo de Deus. Quando Deus manda você se levantar, é porque Ele te quer conduzir. E quando Ele te quer conduzir, Ele te pega pelas mãos e anda lado a lado com você. Quando Ele conduz, Ele diz: levanta que eu vou com você. Ele está dizendo: levanta que eu vou com você vencer essa guerra. Levanta que eu vou com você andar lado a lado para você conquistar essa batalha. Eu quero te conduzir. Eu quero te levar à vitória. Levanta, mulher. Levanta, mulher, porque tem colheita por aí. Colheita significa juntar. Eu colho um fruto, mas não enche o meu celeiro. Mas eu colho vários frutos e enche o meu celeiro. E ele está dizendo: junte oração, junte adoração, junte persistência, junte adoração. E tudo isso aí, quando você começar a colher, vai haver uma colheita tão extraordinária na tua vida que muitos vão duvidar. E você vai dizer assim: sabe qual é o segredo? Eu me levantei. Mas quando eu ia apanhar o fruto, eu apanhava assim, ó. Porque para apanhar tem que olhar para baixo. Mas quando eu levantava com o meu fruto, eu olhava para cima e dizia: graças te dou, ó Pai de excelência. Descia para pegar, mas quando levantava olhando para o céu. Descia para pegar o fruto, mas quando levantava os olhos fitos em Cristo, cheio de bênçãos para contar, cheio de frutos em suas mãos. Levanta, mulher. Sai dessa acomodação. Vem para o templo orar. Porque Deus tem restituição na terra. Obrigada, Senhor, por estar de pé. Obrigada, Senhor, por estar conosco. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações, divino Espírito Santo de Deus estejam sempre presentes entre nós. Amém.